a cidade completamente. Verso 27, por gentileza, que diz assim: e o Senhor esteve com Josué, cuja nobre fama divulgou-se por toda a região. Amém? Aleluia. Querido Deus, amado Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Glorifica e exalta o Teu santo nome através dessa igreja, meu Pai. Meu Deus, que nós possamos sair daqui edificados pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra de Deus, creio que muito conhecida de nós. Até quem não serve a Deus, eu creio que é uma palavra conhecida, pastor Ailton. É uma palavra que vai referir, vai citar mais um dos grandes milagres que Deus operou no meio daquele povo que saiu exilado do Egito. Um povo que era obstinado, um povo de coração duro, de dura cerviz, mas o qual Deus tinha uma grande misericórdia por aquele povo. E operava sinais e maravilhas para poder mostrar para Faraó, para o Egito e para aquele povo que ele era poderoso para operar sinais. Estamos diante de uma palavra no qual a Bíblia vai dizer que Jericó era uma muralha quase que intransponível. E Deus, ele levanta o filho de Nun por nome de Josué para poder direcionar, para poder levar o povo, para conduzir o povo, melhor dizendo, às terras que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas antes de entrar na palavra, eu queria falar um pouco sobre Josué. Josué foi um homem, um braço direito, eu creio, de Moisés, um homem que estava ao lado de Moisés nas dificuldades, nas batalhas, nos momentos que Moisés estava com comunhão com Deus. Josué, ele se fazia presente. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele chama Moisés para um alto monte e fala para Moisés: olha, Moisés, chegou a tua hora. Só que Deus e Moisés já estavam preparando Josué para esse propósito de conduzir o povo até a terra prometida. Só que nós sabemos e conhecemos que Moisés era um homem de grande intimidade com Deus. Era um homem que a Bíblia vai dizer que a glória descia na porta da tenda ou na porta do tabernáculo. Que Moisés conversava face a face com Deus. Que Moisés foi o homem de maior intimidade do Antigo Testamento. Aí a Bíblia já começa dizendo no livro de Josué, capítulo 1 para Josué, dizendo assim: não te mandei eu, esforça-te e tende bom ânimo. Eu não sei qual foi o teu chamado, eu não sei qual é a tua missão, mas a palavra do Senhor que eu trago aqui nesta noite é que se Deus mandou, Ele garante na tua vida. Substituir Moisés, com certeza, não era algo fácil. A Bíblia vai dizer que alguns estavam com o coração deturpados, ou seja, alguns desconfiavam que se realmente Josué teria pulso, teria direção, teria unção, teria direcionamento de Deus para tal jornada. Só que o que aquele povo não sabia é que Deus já tinha preparado Josué há muito tempo. E aí eu trago para mim e para você, olha, aquela oração que você faz quando ninguém vê, é Deus te preparando para as grandes jornadas que vão aparecer na tua vida. Só que a Bíblia vai dizer também que alguns não acreditavam que ele teria o pulso, que ele teria a direção. E aí a Bíblia vai dizer que Deus mais uma vez vira para Josué e fala bem assim: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aqui eu trago uma reflexão nesta noite. O Deus que era na vida de Moisés, o Deus que era na vida de Josué, é o mesmo Deus que está na tua vida. E é o mesmo Deus que vai derrubar a muralha e vai derrubar esta provação que está acontecendo na tua vida, porque Ele é fiel. Deus, Ele não mudou. O irmão que estava louvando aqui falou poderosamente que Deus foi o Deus de Daniel, que livrou da cova dos leões. Deus foi o Deus que livrou a Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo. E o maior erro, irmão, de Nabucodonosor foi mandar aquecer aquela fornalha de fogo 7 vezes. Sabe por quê? Ele não sabia que 7 era o número da perfeição. E quando ele aqueceu aquela fornalha 7 vezes, ele preparou o cenário para um milagre. Eu quero te dizer uma coisa: se a prova apertar, se a fornalha esquentar, ei, não liga não, é Deus te preparando, é o cenário sendo preparado para a tua vitória e para o teu milagre acontecer. Aquele povo viu Deus abrir o mar vermelho. Aquele povo viu a coluna de fogo, a nuvem de dia. Aquele povo presenciou a sandália crescer no pé. Aquele povo presenciou Deus fazer milagres e prodígios que às vezes até no dia de hoje a gente não consegue ver. Mas isso não foi suficiente.
Era necessário algo, era necessário aquele povo passar por um processo. Como eu acabei de citar, quando o povo fugindo de Faraó, fugindo do exílio, eles dão de frente com o Mar Vermelho. E quando eles dão de frente com o Mar Vermelho, alguns começam a murmurar dizendo: será que lá no Egito não tinha covas melhor para que a gente morresse? Era melhor estar lá no Egito do que morrer aqui afogado. E aí, como eu falei, a Bíblia diz que Deus vira para Josué e fala assim: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus utilizou a autoridade sobre a vida de Moisés para colocar o cajado no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu. Aí a Bíblia diz que logo quando Josué assume, ele vai direcionar aquele povo. E quando eles vão chegando perto do Jordão, a Bíblia diz que era um período de correnteza, que a correnteza daquele rio estava forte. E aí naquele momento, provavelmente Josué lembrou do que Moisés fazia. Porque aquele que tem um líder como referência, ele tende a fazer aquilo que o líder ensinou. Lembra de Elias? Lembra de Eliseu? Elias era tão referência para Eliseu, que o que ele pediu naquele momento foi uma porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Aí Deus prometeu para Josué: olha, eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele vira para Josué e fala assim: olha, ordena que os levitas, os sacerdotes, coloquem a arca da aliança, no ombro. E a Bíblia vai dizer que quando o primeiro sacerdote coloca o pé no rio, a correnteza para. E aí aquele povo passa a seco no Jordão. Era Deus cumprindo a promessa que estava sobre a vida de Josué. Então, porque nós estamos duvidando ainda do que Deus nos prometeu, e porque ainda nós não estamos acreditando, muitas vezes achamos que Deus está na vida de A, que Deus está na vida de B, mas eu venho aqui nesta noite te dizer uma coisa: Deus, ele vai operar, ainda que ele não opere da mesma forma que ele operou na vida do meu irmão. Eu creio que no devido momento, na hora certa e no momento certo, Deus, ele vai operar na minha vida e na tua vida, para mostrar que ele é contigo também. Provavelmente Josué pensou: rapaz, eu nem bem comecei e eu já me dou de frente com essa provação. Quem é chamado, quem prega a palavra, quem arrebanha, quem cuida de pessoas, quem é professor, sabe que é uma missão muito complicada. Eu creio que se você não tiver uma dinâmica legal, se você não tiver um trabalho de equipe, você não consegue colocar os teus planos no caminho certo. E aí Deus, ele sabe que aquele povo era um povo perturbado. Porque nós sabemos que aquele povo quis tirar Moisés da presença de Deus. Corá, Datã e Abirão fizeram uma grande revolta, bispo Pedro, porque achavam que não era somente Moisés que era um homem escolhido por Deus. Ei, se alguém duvidar do teu chamado, se alguém duvidar para que o Deus te escolheu, não liga não, porque aqueles grandes homens de Deus também passaram. Você vai passar também. Tu lembra de Jesus? Os irmãos de Jesus só faltaram falar para ele: Jesus, para com isso, para de palhaçada. E isso aí é mostrando para mim e para você que o nosso ministério está no caminho correto. Porque as adversidades que Deus vai colocando no caminho é o que vai nos preparar para o propósito maior que Deus tem lá na frente. O primeiro processo que Josué teve que passar foi o Jordão. Para mostrar para aquele povo: ó, com Moisés ele abriu o Mar Vermelho, com Josué ele está abrindo o Jordão. E aí aquele povo já começou a confiar mais. Sabe por quê? Porque tem crente que não acredita somente na palavra. Ele tem que ver para crer. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Tem crente hoje em dia que está igual a Tomé: olha, se eu não colocar o dedo na marca do prego, eu não acredito. Mas eu creio que aqui nesta noite é uma geração que acredita que sobre a igreja, que sobre nós, há uma palavra da parte de Deus. E é essa palavra que vai imperar, e é essa palavra que vai reinar sobre a nossa vida. E aí a Bíblia vai dizer que eles vão seguir agora em direção a Jericó. Eles vão conquistando a terra por onde eles vão passando. Alguns ímpios, alguns que não acreditam na Bíblia Sagrada, vão dizer que Deus é um Deus genocida, porque por onde aquele povo passava, por algumas tribos, Deus mandava matar a criança, Deus mandava matar a mulher, Deus mandava matar quem estivesse na frente. Mas eles não sabem de uma coisa: que esta terra que Josué está recuperando são as mesmas terras que Abraão comprou muito tempo atrás. E aí eles vão conduzindo, eles vão andando, e de repente eles se batem, eles veem Jericó.
A Bíblia vai dizer que Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade militar, ou seja, toda cidade militar ela tinha soldado, e soldados bem preparados. A Bíblia não relata, mas eu fui pesquisar, a arqueologia diz que a muralha de Jericó ela tinha 4 quilômetros de circunferência por 8 metros de altura, e a largura do muro de Jericó era de 8,5 metros. Para a gente ter uma noção, o muro era tão grande, tão largo, que um carro de passeio conseguia manobrar lá em cima. Aí eu creio que, chegando naquele momento, o povo deve ter perguntado: e agora? O que é que nós vamos fazer? Porque a gente sabe que Deus ele opera milagre todos os dias na nossa vida. A gente sabe que Deus ele já fez grandes milagres, grandes prodígios e grandes maravilhas. Mas o crente ele nunca está saciado. E isso é bom, sabe por quê? Por você nunca estar saciado, você sempre vai buscar algo diferente da parte de Deus. E aí aquele povo chega ali, versículo 2, diz assim: olha, então o Senhor falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Sabe o que é isso? Fé. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação, nós estamos diante de uma adversidade, pastor Ailton, e aí a gente olha e fala assim: como é que eu vou vencer essa situação? E eu venho aqui nesta noite dizer que a primeira receita para o seu sucesso, a primeira receita para a tua vitória, é acreditar naquilo que Deus prometeu para você. No verso 3, a Bíblia vai dizer: olha, vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a a vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Aqui está a segunda receita da nossa vitória: perseverança. Glória. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Daniel fez uma oração ao Senhor pedindo uma resposta. E o anjo, quando aparece para ele, diz que a oração dele foi respondida no primeiro dia. Mas Satanás e as potestades não permitiram que a resposta da oração de Daniel chegasse até ele. Aí o anjo vai e fala: olha, depois de 21 dias, a oração de Daniel é respondida. Mas me pergunte o que é que Daniel estava fazendo nesses 21 dias. Ele estava orando, pediu para que Deus respondesse. Muitas vezes a tua bênção, ela já está pronta, esperando somente que você busque, que você persevere, que você acredite e peça a Deus que ela seja entregue nas nossas mãos. O verso 4, a Bíblia vai dizer: 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta, e a trombeta feita de chifre de carneiro. Trombeta significa que há uma guerra iminente, ou que há um decreto, há um culto religioso acontecendo naquele momento. E aqui significa uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é a adoração. Aleluia. Esse é o terceiro passo para que nós alcancemos algo da parte de Deus. E olha que eu não estou falando aqui nem que a muralha caiu, mas Deus ele já está instruindo o povo como obter êxito no meio daquela jornada. Aleluia. Você pensa aí, um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que abriu o Jordão. E no meio daquele povo existiam pessoas que desconfiavam ainda se realmente Deus poderia operar um milagre. E nesta noite eu venho te dizer que essas pessoas que desconfiam do teu milagre vão ser a mesma que vão testemunhar a vitória que Deus vai entregar na vida. Porque faz parte. O que seria de Ana se não tivesse Penina? O que seria de Paulo se não tivesse o espinho? O que seria de Jesus se não tivesse Judas? E o que seria de mim e você se não tivesse os processos que Deus coloca na nossa vida? Por muitas vezes nós estamos pedindo que Deus nos abençoe. Muitas vezes nós estamos pensando que estar na presença de Deus é igual a McDonald's. Você chega lá, paga e pega. Não, não é assim. É necessário uma preparação. É necessário, entre aspas, pagar o preço. Porque o maior preço foi pago na cruz do Calvário. Mas de qualquer jeito ninguém recebe bênção. De qualquer jeito, ninguém recebe promessa. E aí a Bíblia vai dizer, também vai citar para mim e para você, algo interessante. No verso 10, a Bíblia vai dizer, olha: contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, não façais ouvir a vossa voz, e não saia de vossa boca palavra alguma. Para de contar os teus sonhos, os teus problemas, para que não está nem aí. Fecha a tua boca. Nem todo mundo que está do teu lado quer ver o teu bem.
Nem todo mundo que está do teu lado quer ver a tua vitória. E mais importante, quando tu fala, o inimigo ouve. A estratégia de Deus era, sabe o quê? Pegar aquele povo de surpresa. Porque enquanto o povo estivesse dando a volta sobre a muralha, se estivesse fazendo zoada, ia despertar, os inimigos que estavam lá dentro. Tem coisas que você tem que guardar só para você e Deus. Chama teu esposo, chama tua esposa, fala: filho, filha, vem cá, vamos orar. Vamos fazer um voto de silêncio. Vamos selar a nossa união. Vamos dizer aqui: olha, não vamos contar para ninguém até que o milagre aconteça. No verso 15, a Bíblia vai dizer: olha, no 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguida. Isso aqui é força de vontade. Vamos fazer uma conta de matemática. Se eu errar aqui, vocês me ajudam. A muralha de Jericó tinha 4 quilômetros. Então, se você roda 7 vezes no mesmo dia, quantos quilômetros você percorreu? 28, né? Hoje em dia, para nós caminhar 28 quilômetros, eu não aguento andar 800 metros. Aquele povo era acostumado a andar. Mas eu lembro de Naamã. Quem lembra de Naamã? O profeta Eliseu fala: vai lá, mergulha no Jordão 7 vezes. Ele já murmura na primeira orientação, porque ele fala assim: não há rios melhores? Aí o servo que estava com ele: mas Senhor, ele não pediu nada difícil. Às vezes Deus pede coisa tão simples para nós, mas só de ouvir falar a gente fala que não consegue fazer. E aí Naamã vai, mergulha. Eu creio que na 6ª vez ele falou: rapaz, aquele profeta estava louco. Primeiro, ele não recebeu os despojos que eu trouxe para ele. Segundo, eu já mergulhei 6 vezes e nada aconteceu. Mas o segredo da vitória do crente está na perseverança. Abraão ficou 25 anos na presença de Deus e Deus não permitiu que Sara engravidasse. Pense aí, um homem com uns 99 anos de idade. A gente sabe que quando o homem chega aos 50, né? O negócio já não... né? O negócio já não é da mesma coisa. E a gente sabe também que a mulher, quando chega nos 50, a menopausa, ela já não consegue produzir. Calma, igreja. Diz a ciência, mas esse pessoal aqui que consome muita fruta e debaixo da unção de Deus, a gente não sabe o que é que acontece. Então, queridos, a Bíblia vai dizer que Sara tinha 90 anos de idade. E a gente sabe que com 50 anos é muito difícil que a mulher engravide. Quem sabe a tua promessa tem muito tempo. Quem sabe a tua condição física hoje não é a mesma de ontem. Quem sabe o cenário hoje é totalmente de destruição. Mas eu quero te dizer uma coisa: um ano para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Há um tempo determinado para todas as coisas na nossa vida. Então Deus, ele pede que aquele povo tenha perseverança, para que aquele povo acredite na palavra que ele lançou. Sabemos que diante da nossa vida várias adversidades aparecem. Na nossa casa, no nosso trabalho, até dentro da congregação, porque onde há homem, há falha, há erro. E não importa o lugar que você esteja, o homem sempre ele é tendencioso a falhar. Se não fosse assim, Adão e Eva não teriam pecado no paraíso, que eles não precisavam fazer quase nada. Porque está na natureza pecaminosa do homem, está na natureza atrapalhada do homem cometer erros. E aí a Bíblia vai dizer: olha, no último dia, na 7ª volta, vocês gritam com brado de vitória. Mas o processo começou no primeiro dia que Deus ordenou a vitória sobre Jericó. O que você recebe hoje de bênção é fruto de oração que você fez há muito tempo atrás. O teu marido nos pés do Senhor não é fruto daquela oração de 5 minutos. É fruto daquela oração que você ficar durante horas, durante a madrugada, clamando ao Senhor que resgate a vida da tua família. E a gente sabe que no meio dessa pandemia, muitas pessoas ficaram para trás. A gente sabe que essa pandemia sacudiu a figueira. Tem gente que está mais de 8 meses sem congregar, sabe por quê? Perdeu a confiança no Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. As pessoas estão com medo, é para se cuidar sim. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 91, e essa palavra que eu creio, eu lanço sobre a tua vida, que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda.
Porque Ele dará ordem ao teu respeito. E aí aquele povo completa os 6 dias. E aí mais uma preparação de Deus. Porque se no meio daquele povo não tivesse pessoas assim como eu, que estava acima do peso, esses 6 dias que cada dia cada um deu uma volta, serviu de quê? De preparação. Tá apontando por quê, irmão? Tá apontando para quem? Tá apontando aí, viu? Deus estava preparando aquele povo. No meio desse processo, no meio desse deserto, Deus ele te está preparando para derrubar as mulheres que estão sobre a tua vida. E no último dia, esforço. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado ao quê? Tem gente achando que bênção de Deus é igual a correio. Chega em casa. Está em greve, ó. Mas Deus ele não entra em greve. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Aleluia. Tem gente que diz que porque o guarda de Israel não dorme, Deus não sonha. Mas eu sonho acordado. Você não sonha acordado, não? Quantas vezes você está andando na rua e você começa a pensar e você começa a falar com Deus e planejar algo para a tua vida? E muitas vezes a gente acha que Deus só escuta as orações que a gente se dobra no quarto. Não. Ele está contemplando cada passo que nós estamos dando. Deus está contemplando cada pensamento. Deus está contemplando também cada ato que nós fazemos. Porque muitas vezes nós estamos afastados da nossa esposa, do nosso pastor, do nosso pai, da nossa mãe. E por vezes a gente esquece que nós servimos a um Deus que tem os olhos como chama de fogo. Mas isso tem um aspecto positivo. Sabe por quê? Porque as injustiças que estão fazendo contigo, Deus ele está contemplando e no momento certo Ele vai te honrar. Livro de João, capítulo 12, verso 26. Aquele que me serve e me segue, o meu Pai que está no céu, o honrará. Se tu serve a Deus, eu creio no poder e na autoridade do nome de Jesus, que Deus Pai, Ele vai honrar os teus sonhos, que Deus Pai, Ele vai honrar os teus propósitos, que Deus Pai vai honrar a tua família, e Deus Pai vai honrar tudo aquilo que tu entregares na mão do Senhor. Josué seguia a Deus? Seguia. Josué servia a Deus? Servia. Eu comecei a mensagem dizendo que alguns que estavam com Josué não acreditavam que ele tinha potencial. Mas o verso 27 diz que depois que a muralha caiu, a fama de quem percorreu a região? De Josué. Hoje não te reconhecem, mas quando Deus operar na tua vida, teu milagre vai ser contado pelos 4 cantos dessa cidade. E muitos vão olhar e vão falar: Deus abençoou. Você viu que Deus é fiel, Deus é misericordioso. Mas não sabe os desertos que você enfrentou no meio da sua caminhada. Não sabe a desconfiança que você enfrentou dentro da sua casa. Porque onde primeiro começa a apertar é dentro de casa. Dentro de casa ninguém acredita no chamado, sabe por quê? Porque vê a nossa falha, vê quando a gente não ora, vê quando a gente não busca, vê quando a gente perde o limite. Mas eu venho te dizer uma coisa: Jesus sabe de tudo isso também e não te julga. Jesus sabe de cada falha que nós cometemos. Apesar de alguns dizerem que Deus não envergonha, Deus envergonha sim. Mas Deus ele só envergonha quando não tem mais jeito. Lembra de Ananias e Safira? Deus envergonhou sim ou não? Lembra de Arão e Miriam? Deus chama Moisés, vem cá. Conjecturando, viu? Chama Arão e Miriam aí. Ó, tô falando mal de você aí pelas costas. Ó. Deus é fofoqueiro, irmão? Sim ou não? Mas Deus não aguenta ver injustiça, porque Deus ele é amor, mas também é justiça. Moisés, ó a desconfiança dentro da família. Primeiro dentro de casa, aí depois se levanta a corada até em Abirão. Primeiro se levanta contra Moisés, aí a Bíblia diz que o chão se abre e eles descem. Ele, a família, gado, todo mundo. Moisés precisou ir lá bater na porta para tirar a pergunta? Moisés ameaçou com espada? Quem foi que operou na vida de Moisés? Quando alguém te ofender, não revida não. Entrega na mão de Deus. E abrir a terra e descer significa que alguém foi para onde? Para o ruim? Não existe pior condenação do que você ser jogado num lado de fogo. Infelizmente existem pessoas que ainda falam assim: se eu for para o inferno não tem problema não. Lá vai estar cheio de pastor.
Eu já ouvi falar. Mas a gente tem que ter misericórdia sobre essas vidas. A gente não sabe o que é que está lá aguardando. Mas a Bíblia, ela serve de referência. Porque a Bíblia, ela é tão poderosa que no livro de Salmos vai dizer que essa palavra aqui é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então se alguém quer saber onde está, ou se alguém quer saber onde quer chegar, ele tem que estar meditando nessa palavra de dia e de noite. No 7º dia, eu creio que aquele povo já estava cansado. Aquele povo vem de 40 anos. Aquele povo vem de muito tempo, 38 anos na verdade. Aquele povo vem de muitas coisas. Muitos morreram, muitos ficaram pelo meio do caminho pela desobediência. Mas naquele momento Deus queria cumprir uma promessa que tinha feito a Abraão. Abraão não estava mais naquele momento. Sobre a tua família há uma promessa. E ainda que você morra, ela vai cumprir na vida da sua família. O Deus de Abraão, o Deus que cumpre. O Deus de Isaac, o Deus que realiza. E o Deus de Jacó, aquele que prolonga a bênção, ele está na tua vida também. E as bênçãos são prolongadas. Porque Deus, ele lança a semente aqui e vai colher lá na frente. 7ª volta. Povo todo calado. Aí muitos vão dizer, eu creio, conjecturando que o povo que estava lá em Jericó, não era esse Deus aí que abriu o mar vermelho? Oxê, esse povo aí é que serve a Deus e está assim calado? Porque muitos falam assim, né? Cadê o teu Deus? Mas o meu Deus, ele trabalha no silêncio. O meu Deus, ele não precisa mostrar para mim e para você que ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Está escrito, Isaías 43:13, operando ele, quem o pedirá? E aí eu creio que quando vem chegando a 7ª volta, os sacerdotes, eles vão na frente. E aí eles tocam a trombeta. E quando a trombeta toca, o povo começa a gritar com um brado de glória. Ah! E a muralha, ela cai. Mas você sabe como é que a muralha cai? Ela não cai nem para frente e nem para trás. Olha o que diz no verso 20. Lê comigo. Quando o povo ouviu o soar das trombetas, soltou um forte grito de guerra e a muralha caiu por... Essa expressão que está aqui, caiu por terra, é a mesma que está com Corá, Datã e Abirão. A terra se houve um terremoto. Aí eu vou perguntar para mim, vou perguntar para você, o que foi que derrubou a muralha? Foi o grito do povo ou foi a mão de Deus? Foi a mão de quem? Eu conjecturo que quando o povo começou a gritar, Deus falou, o povo fez o que eu queria. O povo está verdadeiramente diante de mim. Eu creio que Deus, com mão poderosa, ele pressionou aquela muralha. E ele pressionou de tal forma que ela desceu e caiu por terra. Aleluia. Aí eu lembro de Davi, que Davi jogou a pedra sobre a cabeça de Golias. E a Bíblia diz que Davi jogou com tanta força que a pedra ficou encravada na testa de Golias. Mas a Bíblia vai dizer também, Bispo Pedro, que Golias caiu com o rosto no chão. Quem já tomou uma pancada aqui sabe, quando você toma uma pancada aqui, automaticamente a tua cabeça vai para... Sabe por quê? Porque o que Davi tinha que fazer era lançar a pedra, porque o resto Deus ele ia se caber de fazer. Eu creio que naquele momento que a pedra estava sobre a cabeça de Golias, a mão poderosa de Deus estava por trás, derrubando aquele gigante, entregando na mão de Golias. Porque Davi falou, olha, tu vem com armas, com espadas e com lança, mas eu vou em nome do Senhor. Aleluia! A muralha caiu não pela obediência. A muralha caiu não porque o povo cumpriu o que Deus tinha pedido àquele povo. A muralha caiu porque a poderosa mão do Senhor opera e trabalha para todo aquele que neles esperam e para todos aqueles que nele confiam. E aí a Bíblia diz que Josué e o povo e os guerreiros entram. E eles só poupam a Raabe e a seu pai e tudo que ela tinha. Mesmo diante de batalhas, mesmo diante de lutas, o principal propósito de Deus é a salvação. Porque no meio daquela batalha, no meio daquela guerra, Deus salvou uma mulher que de alguma forma ela tinha escutado a palavra de Deus e fez colocar aquela mulher
nos anais da história. Porque no livro de Hebreus ela está como um dos heróis da fé. E para quem não sabe, Raabe é uma das descendentes diretas de Davi. E Davi Jesus é descendente de Davi. Jesus pega uma meretriz, Jesus pega uma prostituta e coloca no nome de glória. Jesus, ele muda história. Jesus, ele transforma vidas. Essa muralha que está diante de ti é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque Deus, ele não coloca fardo nenhum que a gente não possa suportar. Mas a nossa conduta diante dessa tribulação é que vai determinar qual é o nosso futuro. As muralhas, ela caem na nossa vida porque Deus, ele é na nossa vida. Aleluia. Por isso que a gente vê pessoas até que se desviaram da presença de Deus. As promessas acontecem na vida dele. Porque Deus não se arrepende daquilo que ele volta, do que ele fala, das promessas. E as promessas de Deus que estão sobre a tua vida, que está aqui nesta noite, nenhuma delas voltaram lá atrás. Elas ainda estão reservadas, elas ainda estão guardadas para todos aqueles que esperam e confiam no Senhor. E ninguém pode tomar a tua bênção. Porque o que é teu, é teu. O que Deus te prometeu, é seu. 2 Reis capítulo 4. A viúva do profeta, de um servo do profeta, ela vai e pega vasilhas naquela vizinhança. E ele entra na casa e o milagre acontece da multiplicação do azeite. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando acabaram as vasilhas, o azeite para. Sabe o que é isso? Bênção sobre medida. O que Deus tem guardado para você é teu. O teu marido é teu, a tua família é tua, o teu emprego é teu, a tua casa é tua, porque foi o Senhor que te entregou por posse. Na vida de Davi, a primeira preparação foram leões e foram ursos. Depois veio Golias. Depois de Golias veio Saul. Mas antes de tudo isso veio a família. É no secreto que Deus está te preparando. É quando ninguém vê que Deus está contemplando o teu caminhar. É quando ninguém vê que Deus está começando a te ensinar a derrubar as muralhas. É quando ninguém vê que Deus está te ensinando a derrubar o gigante. É quando ninguém vê que Deus está te ensinando a caminhar. É quando ninguém vê que Deus está te ensinando a proceder. Mas se a gente não tiver fé, obediência, perseverança, silêncio e força de vontade, muralha nenhuma vai cair na nossa vida. A parte de Davi foi lançar a pedra. A parte do povo foi adorar a Deus e gritar na 7ª volta. E eu convido a você nesta noite a fazer uma reflexão. O que falta da tua parte para a muralha que está na tua vida cair por terra? Deus é o mesmo hoje, ontem, amanhã e sempre será o mesmo. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o Deus que está na tua vida. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que está na tua vida. Aleluia. O Deus que deu a sentença de Mardoqueu é o Deus que está na tua vida. O Deus que deu a vitória a Josafá é o Deus que está na tua vida. Mas para isso nós temos que crer. Porque Deus, ele não opera na incredulidade. Você crê que Jesus, ele pode fazer o milagre que você tanto espera? Você crê? Mas a gente não pode crer da boca para fora. Porque da boca para fora até o ímpio adora a Deus. Porque o que mais tem no carro aí é eu amo Jesus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que me ama são aqueles que guardam os meus mandamentos. Diz que ama Jesus, mas não ama teu irmão. Diz que ama Jesus, mas não segue os teus mandamentos. Mas mesmo por misericórdia, Deus, ele opera na nossa vida. O nosso Jesus, o nosso Deus, é o Deus que diante da tempestade, se ele não estiver no barco, ele vem andando sobre as águas para te socorrer. Muitas vezes achamos que Jesus está dormindo, mas ainda que ele não esteja respondendo, ele está no barco. Quem sabe tua oração não tem sido respondida nesses últimos dias. Você tem até achado que Deus te abandonou, mas os grandes homens de Deus, por algum momento, acharam que Deus tinha abandonado. Lembra de Jesus? Lembra de Moisés? Tudo isso que está acontecendo na tua vida é uma preparação para o milagre acontecer.
Tudo isso que está acontecendo na tua vida é para quando você chegar diante da muralha falar assim: ah, o meu Deus já abriu o mar vermelho. O meu Deus já abriu o Jordão. O meu Deus já fez milagres. E essa muralha cair não vai demorar nada, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Tu sabe o Deus que você serve? O teu Deus é poderoso. Pede. Pede a Ele. Seja a libertação, seja a cura, seja a porta. A Bíblia diz que nós estamos... Perdão, o mundo diz que nós estamos em crise. Mas eu digo para eles que nós estamos em Cristo. A nossa vida, o nosso relógio, ele não anda de acordo com o relógio deste mundo. Tem muita gente preocupada com o final do auxílio emergencial, mas eu creio que antes de o auxílio acabar, você vai estar empregado. O mundo diz que está em crise, mas eu conheço pessoas que nunca viram R$1.200 na vida e viu agora nessa pandemia. Até lagosta estava comendo, pensa aí. Sabe por quê? Porque no meio do deserto tem provisão de Deus na vida. E a Bíblia diz que nós comeremos o melhor desta terra, sim ou não? Mas diz que é se obedecer. Então se tu comer o melhor dessa terra, tu obedeceu. E tu está aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. Eu não sei qual é a muralha que está diante de ti. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Mas eu sei que ao devido tempo Deus ele vai te honrar. Eu sei que ao devido tempo Deus ele vai transformar essa vergonha em honra. Igual ele estava, a viúva de Naim estava indo enterrar o teu filho. E ali era a última provisão que aquela mulher tinha. E ali ela não estava enterrando simplesmente um filho dela, ela estava enterrando o sustento. Só que ela tinha perdido o marido, obviamente porque ela era viúva. Sabe por que ela perdeu o marido? Porque Jesus não chegou naquela hora. Mas na hora que ela ia enterrar o filho, Jesus chegou. O que deu errado já passou. Aleluia. Jesus agora ele está no barco. E Jesus ele vai ressuscitar o teu sonho. Aleluia. O que passou, passou, deixa para lá. Tudo que Jesus quer em nós é ressuscitar os nossos sonhos. É ressuscitar a intimidade. É ressuscitar a vida de oração. Mas o que Jesus mais almeja é nos ressuscitar naquele grande dia. É por isso que você está aqui nesta noite. Não somente para que as muralhas sejam derrubadas na tua vida. Não somente que você passe a seco pelos vales e pelos desertos dessa vida. Mas para que naquele grande dia você entre pelas portas celestiais, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Aleluia! Mas aquele que serve a Deus com o propósito de salvação, como o louvor que os irmãos louvaram aqui, as bênçãos vão nos perseguir e elas vão nos alcançar. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, temos que ser direcionados a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Temos que ser a cada dia direcionado pela vida de oração. Porque a muralha ela não cai do dia para a noite. Sim ou não? A muralha demorou aproximadamente 8 dias para cair. Um dia para o povo se preparar, 6 dias dando uma volta e 7 dias as 7 voltas. A chave da minha vitória e da tua vitória está na perseverança. E eu convido os irmãos a ficarem de pé, em nome de Jesus, com a autorização do pastor. Eu quero orar pela tua vida. Para que as muralhas que estão te perseguindo, elas venham cair por terra ao devido tempo. E que Deus venha operar grandemente milagres sobre a tua vida. E que Deus venha proporcionar aquilo que está conforme a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Soberano Deus, eterno, maravilhoso e poderoso Pai. Eis aqui, ó Senhor, a tua igreja, meu Pai, o teu povo escolhido, propriedade exclusiva tua, meu Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a vida do teu povo, ó Senhor. Pai, o teu povo que tem te clamado, o teu povo que tem te buscado, Senhor. Meu Pai, o teu povo que tem enfrentado gigantes, Pai. O teu povo que tem enfrentado dificuldades, o teu povo que tem enfrentado pandemia, Senhor, meu Pai. Mas um povo que está aqui te adorando, Senhor. Um povo que está aqui te servindo, ó Pai.
Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toma cada um aqui nesta noite, Senhor, meu Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, debaixo de vitória, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sair daqui debaixo de uma palavra profética, Senhor Jesus, da Tua parte, meu Pai. Eu creio, Senhor, meu Pai, que no reino espiritual muralhas elas foram derrubadas, papai. Meu Deus, eu creio no reino espiritual, Senhor, que o Senhor derrubou, ó Pai, tudo aquilo que o maligno tentou colocar sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende todo mal, Senhor, toda a fúria do diabo, tudo aquilo que está tentando empatar o Teu povo de alcançar as Tuas bênçãos, Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, glorifica e exalta o Teu santo nome sobre este lugar, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Tu és um Deus que visita, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que liberta, e Tu és um Deus que derrama uma nova unção sobre Ti nesta noite. Estou eu segurando pela Tua mão direita, no meio deste vale Tu não estás sozinho. Tenho eu coisas novas para fazer na Tua vida. Descansa, confia na palavra que há sobre Ti. Derramo sobre Ti uma unção nova. Eu Te ajudo, eu Te fortaleço, eu Te sustento com a destra da minha justiça. No meio desta prova, no meio deste vale, Tu vai testemunhar a minha mão operando na Tua vida, na Tua casa. Estou eu visitando o Teu lar, estou eu visitando Tua família, colocando no lugar aquilo que está fora do lugar, porque sou eu Teu Deus, Teu contemplado, Teu choro, Teu caminhar, Teu andar, tudo aquilo que Tu faz na minha presença. Que o Senhor seja contigo e visite o teu coração e transforme aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, vai ficar de acordo com a palavra de Deus, porque grande é a promessa que Deus tem na vida dos teus, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor, nesta noite. Pai, eu creio que pessoas foram alcançadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui nesta noite renovado, meu Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo que a muralha, ao devido tempo, ela vai cair por terra. E sabendo que para essa muralha cair, basta somente o Senhor colocar a mão. Mas para que da nossa parte é necessário adoração e obediência. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor. Nos transforma e nos renova pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Diz para o teu irmão, meu irmão, o segredo da vitória é obediência, é perseverança, é adoração e determinação. Você crê que Deus é um Deus zeloso? Você crê que Deus é um Deus